Bora de camarote tricolor, meus amigos, eu sou o Léo Jesus e para mim vai ser uma honra se você fizer a opção pela inscrição aqui no canal. Então você avalia se o conteúdo é interessante, isso para quem está chegando hoje, para você que já é da casa, já chega junto naquele likezão. Gente, assunto importante, rolou hoje, informação me parece do blog do São Paulo, de que existe uma pressão interna para a demissão do Carlos Belmonte, né? E aí a gente vai fazer a nossa apuração com respeito a todas as outras páginas, enfim, youtubers são paulinos, tá? Eu vou aconselhar para vocês não se empolgarem com essa situação. A notícia é verdadeira, existe um problema ali referente ao próprio trabalho do Belmonte. A matéria falava sobre a questão do Belmonte meio que ficar falando em pleito eleitoral ali, né, com São Paulo nessa situação, se preocupando com a próxima eleição, a qual ele pretende ser candidato, e isso estaria causando algum desconforto, tanto na situação quanto na oposição, pelo momento atual do São Paulo e por ele ser o diretor, tá? Isso sim, é verdade, é neste caminho, só que eu vou contar pra vocês, galera. Não se iludam com isso, isto não acontecerá, adoraria estar errado e vir aqui falar o Belmonte caiu. Por mim ele já teria tombado, porque é um dirigente horroroso. Aliás, um dos protagonistas desse momento ridículo que vive o São Paulo é o Carlos Belmonte, o nosso vulgo boca de farofa, horrível, né? Agora é o seguinte, gente, o Belmonte, entendam o seguinte, existe a questão do futebol e existe a questão política que, infelizmente, está transformando o São Paulo em um clube pequeno, uma instituição pequena com uma história gigantesca, do maior do país, e a gente já sabe disso, mas um clube atualmente pequeno comparado aos rivais. E politicamente, o Belmonte é muito forte. Seja para ele mesmo ser candidato, seja para ele arrastar votos para aquele que ele apoiar. Inclusive, esse é o grande motivo de Júlio Casares continuar sempre com Belmonte. Tudo elogia Belmonte, Belmonte. Belmonte foi fundamental para a reeleição do Casares. Belmonte foi fundamental para a aprovação daquela mudança ridícula que foi feita no Estatuto do São Paulo, que permitiu que se tornasse legal a reeleição do Júlio Casares, que até então não era. Se tornou legal, nunca foi moral, mas o Belmonte ele arrasta muito voto lá dentro, para aprovações de projeto ou para, de repente, eleição dele mesmo ou de um determinado candidato, como foi com o Júlio Casares. Então, pela força política que tem o Belmonte, não é simples assim, manda o Belmonte embora. Isso não vai acontecer, gente. Seria maravilhoso para o São Paulo. Seria, para mim, pelo menos, uma prova de que o Júlio Casares ainda respeita essa instituição e tiraria esse dano que é o Carlos Belmonte do São Paulo. Mas não vai acontecer, porque o interesse político hoje é muito superior. É mais ou menos assim, sabe o jogo político que a gente tem no Brasil? Se o cara é um candidato de direita, por mais que ele discorde do Bolsonaro, ele não tem peito para falar mal desse cara. Se o cara é um candidato de esquerda, por mais que ele discorde do Lula, ele não tem peito para falar do Lula. Porque são caras que arrastam multidões. Devido a proporções guardadas, mas o caso do Belmonte é esse, tá? Então, infelizmente, na apuração, cara, eu quero muito estar errado, mas o Carlos Belmonte vai continuar no São Paulo até o último dia dessa gestão ridícula do Júlio Casares. E digo mais, é nome forte para ser presidente do São Paulo na próxima eleição. Você entende o tamanho do problema que a gente tem que combater? Você entende o futuro do São Paulo? O presente está tenebroso. Você entende como a coisa pode piorar? Muita gente fala, pior do que tá não fica. Fica. Isso é frase do Tiririca. No São Paulo dá para ficar, tá? Então a realidade é essa, gente. Esqueçam. Belmonte é fortíssimo lá dentro. Muito mais do que você possa imaginar. E hoje no vídeo, lá no canal Léo Jesus, a gente falou sobre a questão de troca do Zubeldia. Eu trouxe para vocês os verdadeiros motivos da direção, não esse que os porta-vozes da diretoria, que vocês sabem muito bem quem são por aí, que já tá dando nos nervos também, falaram. Os motivos são os seguintes, o São Paulo não tem dinheiro para pagar a rescisão e contratar um treinador e não tem uma unanimidade no mercado. Depois você assiste o vídeo lá para não ficar repetitivo. Eu acho que é interessante, cara, não ter uma unanimidade no mercado. Não é possível, eu vou citar um aqui hoje, numa matéria do GE, o Arthur Jorge deixou portas abertas para retornar ao futebol brasileiro, dizendo que gostaria, inclusive, meio que fez um meia-culpa ali, que poderia não ter saído do Botafogo e que gostaria de retornar ao futebol brasileiro. Então tá disponível no mercado. O Tite, você pode gostar dele ou não, eu tô falando de nomes grandes, que aí você vai do seu gosto. Tá disponível no mercado. O Hernan Crespo está no mercado, o Jorge Jesus também. Todos eles são treinadores muito caros para a realidade do São Paulo e a gente sabe muito bem disso. Esses caras não virão para o São Paulo, mas treinador disponível tem.
E, gente, vai muito além só de dinheiro, tá? Eu acho que é muito raso a gente ficar falando que os caras não vêm pro São Paulo porque o São Paulo não tem dinheiro. Os caras não vêm pro São Paulo, não cogitam vir porque ninguém quer mais vir pro São Paulo. Eu vou contar pra vocês, né? Eu sou um pouquinho mais velho, mas principalmente pros mais jovens, os da minha idade ou mais velhos do que eu, vão lembrar. Na década de 90, quando o Tele Santana chegou no São Paulo não tinha dinheiro. O Pimenta teve que apresentar projeto para o Tele Santana. Qual que era a pretensão, qual que era o papel do Tele nesse projeto? Né, mostrando que o São Paulo é um clube organizado, que se o São Paulo não tinha muito dinheiro, o São Paulo tinha estrutura que ninguém tinha. São Paulo tinha um departamento médico que ninguém tinha, tinha um Morumbi, que era a coisa mais maravilhosa que existia na época. CT da Barra Funda do São Paulo dava uma estrutura que não tinha em nenhum lugar do mundo, né? Ou pelo menos do Brasil e poucos do mundo. Então ele veio para o São Paulo. Careca, quando veio do Guarani para o São Paulo, teve proposta para ir para a Inter de Milão, para ganhar muito mais. Mas ele falou, não, cara, a proposta do São Paulo mexeu comigo. Sabe por que mexeu? Por causa de tudo que eu falei. Estrutura, seriedade, salário em dia, espírito competitivo. No decorrer dos anos, a galera escolhia o São Paulo porque sabia que o São Paulo ia estar brigando por título. Não iniciando já um segundo semestre brigando para não cair. Queira Deus que a gente não caia, que a situação está muito feia. Então vai muito além, tá, gente? Ah, mas não tem dinheiro. E ficam falando isso, nós não temos dinheiro por culpa desses caras que estão lá. Dessa gestão que está lá e das outras atrás também, mas já é a segunda seguida do Casares. E aí fica se justificando o fracasso deles pelo fato da gente não poder ter um treinador do tamanho do São Paulo. Então não é que não tem opção. Não tem opção dentro do tamanho que esses caras fizeram o São Paulo ser. Opções do tamanho do São Paulo? Alguns nomes eu citei aí. O Arthur Jorge seria ótimo, o Jorge Jesus também. Por que um clube do tamanho do São Paulo não pode pensar nesses caras, meu? Por que um clube do tamanho do São Paulo não é atrativo para esses caras? Não coloquem na cabeça de vocês que nos melhores momentos do São Paulo, dos nossos 3 títulos mundiais que eu citei agora, o projeto do Tele, o Tri Mundial também, onde o São Paulo foi, primeiro que tinha scout, né? O que hoje é chamado de scout, na época não tinha nem esse nome, mas foi lá, Goiás, Ponte Preta, montou um baita de um time, sem gastar muito, convenceu o Amoroso a vir, né, no meio da lambança toda lá, o Grafite se machucou, o Amoroso veio por projeto, tinha propostas melhores também, mas tinha espírito competitivo, tinha olhar grande. Caras grandes querem estar em lugares que olhem grande. Você acha que você vai convencer o Arthur Jorge para vir salvar o São Paulo do rebaixamento? Quem vai topar isso é Wagner Mancini, é Luiz Ubeldia, é esse tipo de gente aí. Então quando se fala que o São Paulo não consegue trazer, é porque esse São Paulo não consegue trazer. Esse São Paulo que é dirigido por esses incompetentes não vai conseguir trazer nunca treinadores desse patamar. E não é por causa do dinheiro. O São Paulo sempre convenceu os jogadores. Cara, infinitas entrevistas aí de jogadores vocês vão achar na internet, gente. Tive proposta melhor de outro time, mas preferi o São Paulo. Porque o São Paulo era organizado, pagava em dia, competitivo. Não é só o dinheiro, não. É a gestão. Ninguém quer vir para esse clube, não é pela história do São Paulo. Você acha que você é um treinador, você não quer ir para um clube tricampeão mundial, cara? O único clube tricampeão mundial do país. Tricampeão de Libertadores, 12 títulos internacionais, terceira maior torcida do Brasil. Quem é o maluco que não quer vir para isso? Agora, quando o cara vê isso dirigido por essa gente que tá lá, aí ele não é maluco, ele tá com a sanidade super em dia. É isso que tá pegando no São Paulo. Opção tem. O problema é que nós não temos grandeza mais no clube. Grandeza, gente que represente, né? O que eu quero dizer é isso, gente que represente essa grandeza verdadeira do São Paulo, porque isso eu não abro mão. São Paulo é gigantesco, cara. Recado pra você que é mais jovem, o São Paulo é gigantesco. Não desista do São Paulo, não. O São Paulo é muito mais do que isso. Só não aceite esse São Paulo. Vem na luta com a gente, cara. Só não aceite esse São Paulo. Nós não vamos admitir fazerem isso com o São Paulo. Nós vamos tirar o São Paulo da mão dessa gente. Nós vamos tirar o São Paulo da mão dessa gente. Só que para isso a gente precisa de mais São Paulinos que escutem essa mensagem. Compartilhe, cara. Compartilhe essa mensagem. Pô, Léo, não gosto muito do seu jeito. Então vai num canal que dê essa mensagem e compartilhe esse canal. Mas vamos juntos lutar pelo São Paulo. São Paulo tá indo pra ruína, gente. É isso que está acontecendo com São Paulo. É isso, meu povo. Talvez não é o que você queria ouvir, né? Ah, eu quero é que o Belmonte saia. Eu também, só que o Belmonte vai ficar.
por uma questão meramente política, zero interesse para o São Paulo e interesse lá dentro de muita gente, beleza? E a questão aí não tem opção para colocar, vai usar o meu dia mesmo, opção tem. Opção tem. Tchau!